Olá, meu nome é Karina, tá? Vou falar um pouco aqui sobre o perfil de resistência do Staphylococcus frente aos antibióticos em amostras ambientais e de instrumentais médicos em um serviço público em ortopedia e traumatologia. Bom, as infecções ortopédicas elas são desafiadoras, pois elas podem ser agressivas e levar então a incapacidades funcionais. Tá? O tratamento das infecções ortopédicas elas são complexas devido à anatomia óssea, né, e fisiologia, porque os antibióticos não têm fácil absorção dos antibióticos pelo tecido ósseo. As doenças sistêmicas, como a diabetes mellitus, a hipertensão, elas aumentam então as taxas de infecções ortopédicas. Quais então são as principais infecções ortopédicas? São as osteomielites, que são as infecções ditamente ósseas, as artrites sépticas, que são as artrites articulares nas articulações, e agora com o aumento também as infecções no pós-operatório. Quais são os principais agentes causadores das infecções ortopédicas? Tá. Em primeiro lugar seria o Staphylococcus aureus, tá? Em segundo lugar o Staphylococcus epidermidis, né? Isso segundo Brown e Newman nos Estados Unidos em 2004. Tá? O Staphylococcus é uma bactéria gram-positiva, ela se apresenta em forma de cocos e se agrupam em cachos. E o fator de virulência ela vai se dar pelas proteínas das superfícies, ou seja, as exoproteínas. Tá? Falando um pouco agora sobre a resistência antimicrobiana dos estafilococcus, tá? Os estafilococcus resistentes à meticiclina, lembrando que a meticiclina é um antibiótico da classe dos beta-lactâmicos, tá? E essa resistência à meticiclina, ela vai ser mediado pelo cromossomo MECA, né, que vai codificar então o receptor beta-lactâmico, produzir a PPB2, que é a proteína ligadora de penicilina, que vai reduzir a afinidade pelo antibiótico, resultando assim em maior resistência. Tá? E o Staphylococcus agora é resistente à vancomicina. Tá? Lembrando que a vancomicina é um antibiótico das classes dos glicopeptídeos, é considerado de amplo espectro, tá? E ele é utilizado principalmente em infecções graves. A resistência à vancomicina ela já vai ser mediada pela aquisição do plasmídio, né, do Enterococcus fecalis. E esse plasmídio vai conter um grupo de genes que a gente chama de Operam-Van A, que vai conferir então a resistência à vancomicina. Qual que foi o nosso estudo, então? Nós pegamos as amostras ambientais coletadas no CISA, de instrumentais ortopédicos, tá? E dessas 28 amostras, 50% foram identificadas como estafilococcus. Destes, 42,9% são coagulases negativas e 57,1% positivos. Dentre eles, o gene MECA, que seria o gene da resistência, foi detectado em 28,5%. Tá? Prevenção e controle. A contaminação cruzada em ambientes hospitalares são causadores principalmente pelas mãos de profissionais de saúde, equipamentos e aparelhos que vão ser o que? Veículos de transporte das bactérias. Tá? A sepsia, então, ela vai ser essencial na prevenção das infecções, envolvendo desde a correta lavagem das mãos até a esterilização de instrumentos e materiais cirúrgicos. O fluxo laminar nas salas de cirurgia e antibiótico-terapia adequada, a redução também do tempo cirúrgico, né? O uso hoje também do cimento acrílico com antibióticos, são estratégias aí importantes para quê? Para fazer com que a gente consiga diminuir essas taxas de infecções ortopédicas, que podem ter aí consequências graves. Tá? Concluindo, então, o diagnóstico deve ser precoce e o tratamento adequado para evitar as complicações e diminuição da mortalidade. O grande desafio, então, seria o quê? A diminuição da resistência antimicrobiana, principalmente com o uso correto dos antibióticos. Tá? Só focando aqui, eu achei interessante colocar que, de acordo com um autor chileno, né, em 2019, é previsto um aumento significativo da mortalidade global até 2050 devido à resistência antimicrobiana, tornando as infecções bacterianas a principal causa de óbito, superando até o câncer e o diabetes. Muito obrigada.